Olá pessoal, bem-vindos ao Fórum Insider e estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma data muito importante. Para quem não sabe, no mês de junho é comemorado o Orgulho LGBTQIA+. E como a gente pode ver, são feitas várias paradas, festas e comemorações espalhadas pelo mundo com o objetivo de ajudar na luta e causa da comunidade. Esse ano, devido à pandemia, as manifestações estão rolando online, mas não deixam de ser importantes. No vídeo de hoje, vamos trazer vários assuntos importantes e contar para vocês um pouco sobre essa causa. Mas me conta aí, você sabe o que significa a sigla LGBTQIA+? A sigla LGBT começou a ser usada na década de 1990. Antes disso, a sigla era LGB. E mais antigamente ainda não era nenhuma sigla, era só gay mesmo. Mas ela se tornou popular em todo o mundo e desde então sofreu alterações para aumentar a inclusão. Atualmente a sigla completa é LGBTT2QQIAAP, mas é abreviada para LGBTQIA+. O significado de suas letras são L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, transexuais, Q, queer, I, intersexuais, A, assexuais e o mais engloba todas as outras letras como P de pansexualidade. A sigla e a causa incluem todas as pessoas, sem distinção, trazendo representatividade por todo o mundo, mas tudo isso começou devido a uma revolta em 1969 que trouxe muita mudança para o mundo desde então. O que rolou foi o seguinte: a Stonewall Riot, ou a Rebelião de Stonewall, foi uma série de manifestações violentas que ocorreram nas primeiras horas do dia 28 de junho de 1969, trazendo um grande impacto e lutas que se arrastam até hoje na sociedade. Elas ocorreram de forma espontânea como resistência à invasão da polícia de Nova York ao bar Stonewall Inn, na ilha de Manhattan. Esses motins são amplamente considerados o evento mais importante que levou o movimento da libertação gay e a luta pelos direitos LGBT no país. Nas décadas de 50 e 60, os homossexuais estadunidenses enfrentavam um sistema jurídico anti-homossexual. Eram poucos os estabelecimentos que recebiam pessoas abertamente gays. Aqueles que faziam isso eram frequentemente bares. É o caso do Stonewall Inn, que era propriedade do grupo mafioso Cosa Nostra, americana. Ele recebia uma grande variedade de clientes e era conhecido por ser popular entre as pessoas mais pobres e marginalizadas da comunidade: gay, drag queen, transgêneros, prostitutas e sem-tetos. Eram comuns batidas policiais em bares gays, mas rapidamente os oficiais perderam o controle no Stonewall Inn. Como vocês devem imaginar, não demorou muito para dar treta. Várias revoltas, as tensões entre a polícia e os residentes de Greenwich Village começaram sendo 2 noites de intensos protestos. Os moradores do bairro rapidamente organizaram grupos de ativistas que concentravam seus esforços nos estabelecimentos para que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de serem presos. Por 6 meses, 2 organizações ativistas gays foram formadas em Nova York, concentrando-se em táticas de confronto, e 3 jornais foram estabelecidos para promover os direitos gays e lésbicos. O movimento vai ganhando forma e nos próximos anos, várias organizações de direitos homossexuais foram fundadas ao redor dos Estados Unidos e mundo afora. Em 28 de junho de 1970, as primeiras marchas do orgulho gay aconteceram em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago, comemorando o motim inicial. Hoje em dia, as paradas LGBTQIA+, acontecem no mundo todo, mais ou menos no final de junho, em memória à revolta de Stonewall. Em 24 de junho de 2016, até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, oficializou o palco principal da revolta, o bar Stonewall Inn, como um monumento nacional. E se você ficou se perguntando se aconteceu algo assim no Brasil, a resposta é sim. No Brasil, o movimento LGBT começou a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil-militar, e obviamente foi muito importante para a comunidade nacional. A gente sabe que as lutas e conquistas de causa vieram através de dor e mesmo com várias melhorias nas leis,
atualmente ainda tem membros da comunidade que são constantemente violentados, presos, torturados e mortos. E falando um pouco de lei, não é de hoje que se tenta proteger legalmente a comunidade. O primeiro Código Penal contra a homossexualidade vem lá do século XVIII e rolou no Império de Gengis Khan, onde a sodomia era punida com morte. No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexuais, ambas redigidas por causa da pressão exercida pela Inquisição, foram publicadas em 1533. O Buggery Act na Inglaterra e o Código Penal de Portugal. A partir disso, leis anti-homossexuais se espalharam por diversos países do Ocidente e, consequentemente, nas colônias aqui nas Américas. Durante os 2 últimos séculos, a violência institucional ou não continuou perseguindo a comunidade. Várias teorias médicas e psicológicas infundadas tentavam, obviamente, sem sucesso, tratar a homossexualidade como uma doença mental. E isso nem era um passado tão longe assim. Mas agora, o que exatamente essas lutas estão querendo? É difícil afirmar quais são as principais pautas do movimento, já que cada país tem um contexto político e social. Mas separamos algumas das principais pautas que são mais debatidas no Brasil e no mundo. Fim da criminalização da homossexualidade, reconhecimento da identidade de gênero, incluindo a mudança de nome, fim da cura gay, casamento civil igualitário, permissão de adoção para casais homoafetivos, leis e políticas públicas que garantem o fim da discriminação em lugares públicos e fim da estereotipação da comunidade LGBT. E agora eu vou contar para vocês algumas conquistas da causa. No decorrer de toda essa luta também teve muita conquista. A gente preparou para vocês uma listinha com algumas das principais conquistas da comunidade aqui no nosso país. No dia 17 de maio foi comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. Essa data é comemorada porque foi no dia 17 de maio de 1990 que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença e o termo homossexualismo foi retirado da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Em 1980, se fortaleceu o uso do termo orientação sexual, em oposição à opção sexual, já que sabemos hoje que a homossexualidade não é uma escolha objetiva. A união civil estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça, que permitiu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2002, o processo de resignação sexual, conhecido popularmente por mudança de sexo, foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e desde 2008 passou a ser oferecido pelo SUS. Em março de 2018, o STF determinou que transgêneros podem alterar em cartório o nome e o registro de sexo presente no registro civil. Em junho de 2019, o STF decidiu a favor da criminalização da homofobia e transfobia. Em maio de 2020, o STF derrubou as normas sanitárias que proibiam homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses de doar sangue. Isso acontecia porque, desde a epidemia de AIDS surgida na década de 1980, rolou essa associação nada a ver entre gays e AIDS. O pior é que não foi só no Brasil, não. Essa restrição também foi adotada em outros países. Ainda bem que o mundo está vendo que não é bem por aí, né? Como vocês viram, insiders, ao longo dos anos a luta vem ganhando visibilidade e conquistas muito importantes. Junto dessas conquistas, a luta vem carregada de símbolos. Um deles são as bandeiras. Aposto que você já deve ter visto algumas delas nas manifestações ou por aí na internet. Separamos para vocês as 10 principais bandeiras da causa LGBTQIA+, e o que elas representam. A principal e mais conhecida é a bandeira arco-íris. Essa é clássica. A bandeira arco-íris tem sido usada como o único símbolo do orgulho LGBTQIA+, apesar de ter atualmente outras bandeiras representativas ao grupo. A bandeira arco-íris está em uso desde 1970, no em que o movimento homossexual nascia pelo mundo. Os militantes da época queriam para a comunidade um símbolo que fosse entusiasta. Assim, o artista Gilbert Baker providenciou um modelo baseado nos hippies. Baker era amigo de Harvey Milk,
primeiro político gay eleito nos Estados Unidos. O uso generalizado da bandeira começou em 1980. O artista foi bem criativo e trouxe cores carregadas de significados. Vermelho para a vida, laranja, revigoração e cura, amarelo representando luz, verde, a natureza, turquesa significando magia e arte, índigo, serenidade e violeta, o espírito. Temos também a bandeira LGBTQIAP+, atualizada, criada em 2018 pelo designer Daniel Quasar de Portland. Daniel, que se identifica como queer e não binária, fez um financiamento coletivo para confeccionar a nova sugestão da bandeira. A seta direcionada para a direita, representando progresso, e adicionando 5 cores: branco, rosa, azul claro, marrom e preto. A bandeira reinventada por Quasar tem como objetivo trazer mais ênfase na representação negra e trans. A ideia é lembrar que não podemos mais recusar a mudança e excluir pessoas. As novas cores incluídas têm como significado branco para pessoas não binárias, rosa representa as mulheres, azul representa os homens, marrom pessoas não brancas e preto, pessoas pretas. A bandeira do movimento lésbico tem um pouquinho de polêmica por trás. Atualmente vemos 3 bandeiras diferentes utilizadas, a principal delas é a bandeira com 7 diferentes tons de rosa, branco e vermelho. Existe outra versão dessa bandeira que carrega uma marca de batom do lado esquerdo para celebrar a subcultura de lipstick lesbian. E por fim, uma última que, curiosamente, foi criada por um homem. Desenvolvida em 1999, a bandeira não ganhou muita força na comunidade lésbica. Possui no meio um labris, um machado, usado pelas amazonas gregas. O movimento bissexual tem a bandeira de 3 cores: rosa, roxo e azul. A faixa de cor de rosa representa a atração pelo mesmo sexo, a azul pelo sexo oposto, e a cor roxa, que, olha só, é uma mistura entre azul e rosa, representa a atração por ambos os sexos. Pegou o conceito, né? Os pansexuais, às vezes carinhosamente abreviados para pan, são pessoas que sentem atração sexual, romântica ou emocional, independentemente da identidade de gênero do outro. A faixa azul representa a atração por homens, a faixa rosa representa a atração por mulheres e o amarelo representa a atração por pessoas que se identificam como sem gênero. Assexuais são definidos como aqueles que não sentem atração sexual por pessoas. A bandeira dos assexuais conta com a cor roxa, que é o padrão da comunidade. Além disso, a bandeira também exibe as cores preta, cinza e branca, que representam a gradação da sexualidade humana. Os demissexuais são caracterizados por uma falta de atração sexual em relação a qualquer pessoa, a não ser que tenha uma ligação emocional ou romântica. Na bandeira tem uma escala de cinza e o roxo, que são as pertencentes ao grupo de assexuais. Já a faixa branca representa a sexualidade e o triângulo preto invertido representa a assexualidade. A bandeira do orgulho transgênero foi criada em 1999 por Monica Helms. As faixas azul claro representam a cor tradicional atribuída aos homens e as faixas em rosa claro às mulheres. As faixas brancas representam aqueles que são intersex, ou então estão em transição, ou que até se identificam com o gênero neutro ou não têm um gênero definido. Intersex é o termo utilizado para designar indivíduos com diferenças congênitas nas características sexuais físicas, o que antigamente era chamado de hermafrodita. O fundo amarelo e o círculo roxo representam as cores hermafroditas. O site do movimento diz: o círculo não tem quebras ou ornamentos, representando a inteireza e a completude em nossas potencialidades. Nós ainda lutamos por autonomia corporal e integridade genital, e isso simboliza o direito de sermos quem e como nós quisermos.
humanos. Os não binários são aquelas pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros. A bandeira foi criada por Marilyn Roxy em setembro de 2010, mas ficando definitivamente pronta em junho de 2012. A faixa lavanda representa pessoas andrógenas, a faixa branca representa a neutralidade de gênero e o verde representa as pessoas que se definem para além da binariedade. E aí, Insiders, vocês já conheciam as bandeiras e seus significados? Me conta aqui nos comentários quais outras vocês conhecem. Junto com toda essa história, temos muitos nomes importantes que se destacaram na luta pelos direitos. Provavelmente você já ouviu falar em alguns deles e se não, vamos conhecer aqui juntos. Sylvia Rivera era queer, latina, drag queen e lutava incansavelmente pelos direitos dos transgêneros. Depois das rebeliões de Stonewall, onde dizem que ela jogou o primeiro tijolo, Sylvia começou a STAR, Ação Travesti Revolucionária das Ruas, um grupo focado em oferecer abrigo e apoio aos jovens queer sem teto. Sylvia foi ativista até a sua morte participando da Empire State Pride, agenda sobre inclusão trans. Karl Heinrich Ulrich é considerado por alguns como o pioneiro do movimento gay moderno e a primeira pessoa a se assumir publicamente. Ulrich foi juiz na Alemanha, porém foi obrigado a se aposentar em 1853, depois que um colega descobriu que ele era gay. Após se aposentar, ele se tornou um ativista dos direitos gays. Virginia Woolf. A escritora feminista foi casada com Leonard Woolf, enquanto tinha um caso com a escritora Vita Schivel West. Sua sexualidade nunca foi definitivamente assumida, porém, em seu diário, a escritora escrevia sobre seu caso e seu casamento. Acredita-se que seu livro intitulado Orlando seja uma carta de amor que fala sobre o seu relacionamento com Vita. Frida Kahlo era uma talentosa pintora e abertamente bissexual. Ela usava seu meio para abordar tópicos que eram tabus, como a sexualidade feminina, dor e padrões de beleza. Honrando a cultura indígena do México, através de sua arte, atraiu o olhar do pintor mexicano Diego Rivera, com quem acabou se casando, e durante seu casamento sabia-se que Frida tinha casos com homens e mulheres. Falando agora, ícones do nosso país. Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018. A vereadora se tornou um marco na luta feminista e dos direitos humanos. Lésbica, socióloga e feminista, Marielle trouxe grande mudança e revolução na política brasileira. Jean Willis. Ex-deputado federal por alguns anos, Jean era o único parlamentar brasileiro assumidamente homossexual. O jornalista baiano é responsável por levar e discutir pautas polêmicas ligadas aos direitos humanos para a mídia. Nas eleições de 2018, a mesma que deu a vitória para Bolsonaro, Jean foi reeleito, mas precisou ser interrompido por estar recebendo ameaças de morte com cunho homofóbico. Chamada de rainha do axé, Daniela sempre teve um grande público LGBT. É há muito tempo uma aliada da causa e tem feito uma defesa forte dos LGBTs, desde que se assumiu lésbica publicamente. Daniela e sua esposa já estiveram no Congresso Nacional para falar sobre o combate ao preconceito. E além disso, a cantora esteve no Superior Tribunal Federal para pressionar a aprovação da criminalização da LGBTfobia. E se você quiser saber mais sobre tudo isso, a gente deixou aqui na descrição dicas de páginas do Insta, onde você pode aprender, se informar e ficar mais por dentro das coisas que rolam na comunidade. Agora, se você quer aproveitar o mês do orgulho com mais emoção e drama, vou falar para vocês de alguns filmes bem legais que trazem essa temática. Como as artes estão cada vez mais abertas às causas LGBTs, tem cada vez mais filmes da hora saindo aí. Vamos conferir alguns. O Jogo da Imitação é um filme de 2014 que conta a história de Alan Turing, um matemático inglês de 27 anos, estritamente lógico e focado no trabalho, que tem problemas em se relacionar com as pessoas à sua volta. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e Turing lidera a equipe que tem a tarefa de construir uma máquina que permita analisar todas as possibilidades de codificação do Enigma, aparelho de comunicação dos alemães. Em apenas 18 horas,
de forma que os ingleses possam interceptar as ordens enviadas pelos inimigos. Esse aparelho é considerado por muitos o primeiro computador do mundo. Turing sofria com sua sexualidade, já que na época era proibido manter relações homossexuais na Inglaterra. A Garota Dinamarquesa, de 2016, é um filme que se passa em Copenhague em 1926 e ele conta a história de Lily Elbe, que nasceu como Einar Mogens Wagner e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Carol é um filme de 2016 que acompanha a vida de Therese Bellevet, uma jovem que tem um emprego na entediante seção de brinquedos de uma loja de departamentos. Um dia ela conhece a elegante Carol Ard, uma cliente que busca um presente de Natal para sua filha. As duas se aproximam desde o primeiro instante, começando uma história de romance e drama. Esses são 3 filmes muito bem classificados e que valem a pena dar uma olhada, pessoal. Aproveita o final de semana aí, faz uma pipoca e dá um confere. Tem alguma recomendação de filme pra gente? Eu confesso que eu tô precisando. Deixa aqui nos comentários. Já que o assunto é visibilidade e história, nós não poderíamos deixar de falar para vocês as principais campanhas que são lançadas por marcas que apoiam toda forma de amor. E o mês do orgulho são várias empresas famosas que ajudam e patrocinam essa causa, trazendo visibilidade muito maior nas grandes mídias. A P&G anunciou a criação do movimento Pride Skill. A campanha pretende facilitar a busca por profissionais LGBTQIA+. No mercado de trabalho, a ideia é que as pessoas passem a incluir a palavra Pride como uma competência em seu perfil profissional no LinkedIn. A campanha é em parceria com a Grey Brasil e apoiada pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+. A Amistel trouxe a Amistel Pack Pride, 12 latas mais um par de meias exclusivas, onde 100% da renda será revertida para ONGs da comunidade Parada São Paulo. Doritos acompanha as paradas há alguns anos já e sempre ajuda as comunidades. Esse ano a marca doará R$1 milhão para instituições LGBTQIA+. A Microsoft lançou em comemoração ao mês do orgulho a campanha #JuntosSomosMais, criada e desenvolvida por um dos grupos de colaboradores da Microsoft e voluntários dos pilares de diversidade e inclusão da empresa. A campanha, que contempla ações internas e externas, visa incentivar colaboradores e sociedade a refletir sobre a diversidade e a importância do mês do orgulho, além de apoiar causas sociais e voluntariado. O Mercado Livre lançou a campanha Novos Beijos Icônicos, criada pela agência Gucci. O material traz beijos inspirados na cultura pop em composições diversas. A empresa de e-commerce colocou as fotos à venda e, a cada compra, R$1 será doado para a Casa 1, como forma de incentivar a geração de renda da comunidade LGBTQIA+. E para fechar com tudo, vou te contar algumas frases bem comuns, mas que na verdade não são legais para a comunidade. Eu não sou preconceituoso, até tenho um amigo gay. Tudo bem ser lésbica, mas precisa se vestir como homem? Que desperdício! Que viadagem! Mas precisa ficar se exibindo assim? Então eu vou te dar uma sugestão aqui. Você pode substituir qualquer uma dessas frases por nada. Se não souber o que falar, fica quieto. Não se mostre um ignorante. Informação está em todo lugar, basta pesquisar bem antes de falar. Muitas vezes frases como essas machucam muitas pessoas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês também podem ajudar de várias formas, não só fazendo doações, mas também se posicionando contra qualquer tipo de discriminação. Aqui na descrição tem links de ONGs que vocês podem apoiar. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Quanto mais informações espalharmos, maior será o combate ao preconceito. Conto com você. E o signo da vez é Virgem. Lívia, tá tudo organizado aqui, eu acho que as coisas estão meio tortas, senão os cancerianos, os virginianos vão te cancelar, hein?